Bem, pessoal, hoje nós iremos falar sobre medidas de dispersão. Bom, antes você precisa ter visto os vídeos antes de medida de posição, tá? Para que você entenda melhor as medidas de dispersão. Então vamos começar com a definição. Medidas de dispersão são parâmetros estatísticos que indicam o grau de variabilidade e homogeneidade dos dados em um conjunto de valores em relação a uma medida de tendência central, geralmente a média. Vejamos então algumas medidas de dispersão que nós vamos estudar aqui nesse vídeo. Nós vamos estudar a amplitude total, identificada como H maiúsculo. Nós vamos identificar também, aprender variância e desvio padrão. Você observa que a variância é o desvio padrão ao quadrado, tá bom? Então, isso quer dizer que se você conhece, você sabe como calcular a variância, então você apenas tira a raiz quadrada e obtém o desvio padrão. Ou, se você calcular o desvio padrão, você eleva ao quadrado e você tem a variância. Então, um é o quadrado do outro, tá? Então, só mais um detalhe aqui. O desvio padrão é a raiz quadrada da variância, ok? Outro ponto também a ser estudado é o desvio absoluto médio. Também vamos identificar que vocês vão ver que é bem parecido com o cálculo do desvio padrão. Depois nós teremos o desvio interquartílico, que para isso eu vou usar um gráfico chamado box plot para mostrar a vocês o que é o desvio interquartílico. E que o desvio quartílico é a metade do desvio interquartílico. Então, se você souber um, você sabe o outro também. Da mesma forma ali da variância e do desvio padrão. E por fim, nós temos o coeficiente de variação, ou ainda coeficiente de variabilidade, ou ainda dispersão relativa, ou ainda dispersão de variabilidade. Então, você tem vários nomes que pode receber esse coeficiente de variação, tá? Até mesmo coeficiente de Pearson. Vamos estudar também a aplicação desse coeficiente muito importante das medidas de dispersão. Então, vamos iniciar agora. Bem, primeiro, amplitude total. Vamos definir. A amplitude total representa o tamanho do conjunto inteiro. Portanto, é a diferença entre o maior valor e o menor valor, ok? Então, vamos identificar, por exemplo, como é a amplitude total para Hall. Para Hall, a gente tem o seguinte exemplo. Vamos supor que eu tenho aqui uns dados, um Hall. Vejam que está em ordem crescente, então 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. E eu quero encontrar quem é a amplitude aqui total desse conjunto. Então, simplesmente, a gente pega o maior valor, que no caso aqui é 13, depois pega o menor valor, que no caso aqui é 1, e vamos fazer uma subtração do maior com o menor. E aí nós encontramos que a amplitude total vale 12. Então, vejam que é simplesmente isso, tá? É simplesmente subtrair o maior valor do conjunto com o menor valor do conjunto. Veja então como é que seria a amplitude total para dados tabulados. Nós temos aqui uns dados tabulados, digamos que é uma pesquisa formada por 15 famílias. Dessas 15 famílias, uma delas tem 4 filhos, 5 das 15 têm 5 filhos, 6 famílias das 15 têm 7 filhos e 3 dessas 15 famílias têm 10 filhos. Eu quero saber que é a amplitude total. Então, vamos pegar o maior valor, que é 10, e subtrair com o menor valor, que é 4. Efetuando a subtração, a gente encontra aí a amplitude total igual a 6. Bom, agora vamos ver a amplitude total para uma distribuição de frequência. Nesse caso, você também tem que lembrar dos vídeos anteriores, né? Que a distribuição de frequência ela é numerada de cima para baixo. Então, você tem aqui a primeira classe, aqui a segunda classe, aqui a terceira classe. Depois nós temos a quarta classe, depois nós temos a quinta classe, tá? A numeração sempre é feita de cima para baixo. E que, se eu quero calcular a amplitude total, então simplesmente eu vou pegar o maior valor, que é 2, ou seja, o maior valor sempre vai ser o limite superior da última classe, e pegar o menor valor, que é 1,5, ou seja, é o limite inferior da primeira classe. E aí subtrair, tá? Quando eu subtrair, eu obtenho
o valor aqui de 0,5, ou seja, a amplitude total dessa distribuição de frequência. Tudo bem? Então, a amplitude total só leva em consideração os seus valores extremos, tá? Nada informando sobre os demais elementos. Pouco usado. Bom, ele é pouco usado no cotidiano, tá? Mas ele cai em algumas provas. Bem, vamos então agora para o desvio padrão. O desvio padrão S, ele torna-se a média do conjunto como referência para a determinação dos desvios ou afastamentos. O desvio, o afastamento, é sempre a relação entre o elemento e a média, tá? A gente vai usar a média como referência. Então, a gente vai verificar as distâncias que existem entre a média e cada elemento. Essas distâncias é uma subtração, é um afastamento, é um desvio, tá? Então, vamos começar falando sobre o desvio padrão por rol. Então, coloco aqui um rol para vocês, 1, 3, 5, 7, 9. E para eu calcular o desvio padrão, eu vou usar essa fórmula, tá? Quero que vocês observem que o desvio padrão, ele na verdade é o quê? Ele é a raiz quadrada do somatório dos desvios ao quadrado, dividido por n. Esse valor aqui, que está dentro do radical, ou seja, o radicando, ele é na verdade a variância, tá? Porque você lembra que eu falei que o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então, esse valorzinho dentro do radical aqui é a variância. Já o desvio padrão tem que ser a raiz quadrada da variância, tá? Bom, então, para eu substituir nessa fórmula, eu preciso encontrar a média. Então, vamos calcular, então, a média desse conjunto de dados. Vamos lembrar que a média, a gente vai somar os dados e dividir pela quantidade de dados somados. Então, você vai somar 1 mais 3 mais 5 mais 7 mais 9, dividir por 5, e aí terá a média 5. Agora, o nosso trabalho é o quê? É pegar essa média 5, subtrair com cada elemento desse e elevar ao quadrado, tá? A subtração está elevada ao quadrado, então vai ser um somatório. Então, pegar de um por um. Então, vamos lá, observe. Eu vou pegar 1 menos a média ao quadrado, mais 3 menos a média ao quadrado, mais 5 menos a média ao quadrado, 7 menos a média ao quadrado, 9 menos a média ao quadrado. Isso tudo dividido por 5. Efetuando o cálculo, 1 menos 4 dá menos 1 menos 5 dá menos 4, ao quadrado 16. 3 menos 5 dá menos 2, ao quadrado é 4. 5 menos 5 é 0. 7 menos 5 é 2, ao quadrado é 4. 9 menos 5 dá 4, ao quadrado 16. Quando eu somo tudo, eu encontro aqui 40, vou dividir 40 por 5, encontro raiz de 8. Então, o desvio padrão aqui é raiz de 8, tá? Aí não pode esquecer que o desvio padrão ao quadrado é a variância, que, portanto, aqui vale 8. Eu poderia ainda simplificar esse raiz de 8 e colocar como 2 raiz de 2. Okay? Então, é assim que nós calculamos o desvio padrão para rol. Vejamos agora para dados tabulados. Para dados tabulados, a gente vai ter que calcular a média também, né? Vamos lembrar disso aí, tá? Então, nós vamos colocar o quê? A média é essa. O desvio padrão é o somatório dos desvios ao quadrado multiplicado pela frequência, tá? Essa aqui é a frequência absoluta. Que nesse caso existe repetição de variáveis, tá? Então, eu preciso usar a multiplicação pela frequência. Vamos calcular a média então, tá? Então, para o cálculo da média, a gente vai fazer o somatório dos produtos. Então, vai ser o quê? Vai ser 1 vezes 4, mais 5 vezes 5, mais 6 vezes 7, mais 3 vezes 10, sobre 15. Efetuando essa conta, nós encontramos a média como 6,73. Vamos então para o trabalho braçal, que é exatamente fazer essa diferença ao quadrado vezes a frequência absoluta, tá? Então, vamos lá. 4 menos 6,3. Aí, se você falar, professor, eu posso fazer 6,73 menos o 4? Pode, porque não importa a ordem, porque a diferença está ao quadrado, tá? Então, o resultado sempre é positivo, então não importa a ordem. Então, você pode sim, 6,73, que é a média, menos o 4, a gente encontra o valor de 2,73. Eleva ao quadrado e multiplica pela frequência absoluta 1. Essa continha dá 7,45. Vamos de novo?
6,73, subtrai de 5, tá? Subtrai o 6,73 de 5, encontramos 1,73, que vamos elevar ao quadrado e multiplicar pela frequência absoluta. Essa conta vai ser 14,9. Vocês estão vendo que é uma operação repetitiva, tá? Novamente, 6,73 menos 7 dá 0,27, né? No caso vai dar negativo, né? Mas ele ao quadrado vai ficar positivo, vezes a frequência absoluta, dá um total de 0,44. Novamente, 6,73 menos 10 dá menos 3,27. Ao quadrado dá um valor que, multiplicado pela frequência absoluta, encontramos 32,07. Então, para o cálculo do desvio padrão, eu vou precisar da raiz quadrada do somatório. Então, nós vamos somar esses valores, tá? Quando eu somar esses valores, eu encontro 54,86. E, portanto, o desvio padrão vai ser igual à raiz quadrada de 54,86 dividido por 15, que é o total de elementos. Essa divisão nós encontramos 3,66 e a raiz quadrada é 1,91. Então, finalizou aí. Vamos então agora ao desvio padrão para distribuição de frequência. É um pouquinho maior agora, tá? Mas o procedimento é o mesmo. A gente vai precisar calcular aqui a variância. A variância é o S ao quadrado, tá bom? Que é o somatório do desvio ao quadrado vezes a frequência absoluta sobre N. O desvio nesse caso aqui não é o elemento menos a média. Vai ser agora o ponto médio da classe menos a média ao quadrado. Porque nesse caso eu não tenho o elemento, eu tenho classes, tá? Então nós vamos precisar para o cálculo da média primeiro, precisamos do ponto médio, tá? Ponto médio de cada classe dessa. Uma maneira de encontrar o ponto médio da classe é você subtrair limite superior com inferior, 1,60 menos 1,50, dá 10 centímetros. Divide por 2, 5 centímetros. E aí, esse 5 centímetros é somado a cada limite inferior dessas classes. Então, 1,50 mais 5 centímetros dá 1,55. 1,60 mais 5 centímetros dá 1,65. 1,70 mais 5 centímetros dá 1,75. E assim eu vou encontrando o ponto médio somando com 5 centímetros. Depois de feito isso, eu vou para o cálculo da média, tá? O cálculo da média, você lembra que eu tenho que fazer o somatório dos produtos. Somatório dos produtos. Esse 6 vezes 1,55 dá 9,3. 11 vezes 1,65 dá 18,15. 19 vezes 1,75 dá 33,25. 10 vezes 1,85 dá 18,5. E 4 vezes 1,95 vai ser 7,8. E aí, o cálculo da média, nós vamos efetuar a soma e lembrar da média, ó, é exatamente quem? É essa soma, tá? Ó, 68,5 dividido pelo 50. E aí a gente obtém o valor da média, que é 1,37. Bem, agora vem um trabalho braçal. A gente vai pegar cada ponto médio desse, vai subtrair com a média, vai levar ao quadrado e vai multiplicar pela frequência absoluta. Estão vendo como é grande? Então vamos lá, respira aí, ó. 1,55 menos 1,37, né? Estou subtraindo, encontro 0,18. Eleva ao quadrado, multiplico pela frequência absoluta 6, encontro 0,19. Vamos de novo. Vou pegar 1,65, vou subtrair com 1,37, vai ser 0,28. Vou elevar ao quadrado essa diferença, vou multiplicar pelo 11, que é a frequência absoluta. Encontro 0,86. Novamente, 1,75 menos 1,37 dá 0,38. Ao quadrado, vezes 19, encontro 2,74. Depois, 1,85 menos 1,37 dá 0,48. Ao quadrado, multiplicado por 10, que é a frequência absoluta, encontro 2,3. Repete, 1,95 menos 1,37 dá 0,58. Eleva ao quadrado e multiplica por 4, encontro 1,34. Ok? E, portanto, eu preciso agora do somatório, tá? Esse somatório aqui
nós encontramos o valor de 7,43. Então, o valor da variância vai ser 7,43 dividido por 50. Esse valor dá 0,1486 e, portanto, o desvio padrão é a raiz quadrada desse valor, tá? A raiz quadrada dele é esse valorzinho de 0,38 e aí nós finalizamos e calculamos o desvio padrão. Meu pessoal, continuando ainda, vamos ver um fator importante chamado fator de correção de Bessel. É muito importante, chega a ser uma pegadinha em algumas questões, tá? Então eu quero que vocês saibam isso e fiquem atentos. Então lá vai. Sempre que o enunciado pedir qualquer fórmula de dispersão ou posição de um conjunto, temos que verificar se nele representa população ou está falando de uma amostra. Tá? Tem diferença? Tem. Se na questão não falar nada ou falar em população, então essa é a fórmula do desvio padrão por rol, essa é a fórmula do desvio padrão para dados tabulados e essa é a fórmula do desvio padrão para distribuição de frequência. Apesar de que você não precisa decorar essas fórmulas, você tem que saber o procedimento de como utilizá-la, tá? E não decorar mesmo, imaginando que tem muita fórmula para ser memorizada. Agora, o detalhe do fator de correção de Bessel é o seguinte: quando a questão falar em amostra, esse Nzinho aqui, tá vendo? Ó, esse N, a gente vai chamar de N-1, tá bom? A gente vai subtrair uma unidade. Esse aqui é o fator de correção. Então, você vai ver agora que os cálculos do rol, do desvio padrão por rol, por dados tabulados e por distribuição de frequência, a única mudança que sofre é que agora é N-1 no denominador. Então, repetindo, se for população, o denominador é N. Se for uma amostra, então é N-1, tá? Não esquece disso. Vamos agora a propriedades do desvio padrão. Bem, o seguinte, se cada valor de um conjunto somarmos ou subtrairmos por uma constante, o desvio padrão desse mesmo conjunto não se alterará. Ou seja, não é influenciado pela soma e subtração. Isso quer dizer o seguinte, vamos supor que eu tenho um conjunto formado pelo 2, o 5, o 7 e o 10. Eu tenho aí esse conjunto de dados. Nesse conjunto de dados, vamos supor agora que eu resolvo somar mais 2 a cada elemento do conjunto. Então, o novo conjunto fica 2 mais 2, 4, 5 mais 2, 7, 7 mais 2, 9 e 10 mais 2, 12. Ficou assim, tá? Então, isso quer dizer que se o desvio padrão daqui, só uma situação hipotética, tá? Se o desvio padrão daqui for 1,8, então o desvio padrão dali continua 1,8. Ou seja, se eu somar ou se eu subtrair, vamos imaginar agora, ó, uma subtração de 1, por exemplo, tá? Se eu subtrair 1 do conjunto, o novo conjunto vai ficar 1, depois 4, depois 6 e depois 9. O desvio padrão continua 1,8. Eu quero que você lembre agora, lá na propriedade da média, né, que se você somar ou subtrair os elementos do conjunto, a média fica alterada pela mesma constante. Ela também vai ser somada ou subtraída pela mesma constante que ocorreu lá nos conjuntos individualmente, tá? Já no desvio padrão, não. No desvio padrão, a soma e a subtração não alteram o desvio padrão, continua o mesmo, ok? Agora vejam como é a segunda propriedade. Se cada valor do conjunto agora multiplicarmos ou dividirmos por uma constante, o desvio padrão do conjunto ficará multiplicado ou dividido pela mesma constante. Ok? Então, por exemplo, novamente, vamos pegar os dados aqui. 2, 5, 7 e 10. Vamos supor que nesse conjunto eu vou multiplicar por 2, tá? Por 2. Então, como é que fica o novo conjunto? Fica 4, aqui fica 10, estou multiplicando por 2. Aqui fica 14 e aqui fica 20. Ok? Se o desvio padrão aqui é 1,8, vamos supor, o novo desvio padrão aqui vai ser 2 vezes 1,8, ou seja, 3,6. Então, sofreu alteração de desvio padrão na multiplicação, tá? O novo desvio padrão
é multiplicado também pela mesma constante que foi multiplicado cada elemento do conjunto. Isso vale também para a divisão. Se eu dividir aqui por 2, cada um dos conjuntos, o conjunto aqui vai ficar 1, aqui fica 2,5, depois 3,5 e depois 5. Bom, então quer dizer que o novo desvio padrão fica 0,9, ou seja, fica também dividido por 2, ok? Bom, agora propriedades da variância, tá? Veja que tem uma diferençazinha. Ó. Se cada valor do conjunto somarmos ou subtrairmos por uma constante, a variância desse mesmo conjunto não se alterará. Então, assim como o desvio padrão, se o desvio padrão não altera, então a variância também não altera, porque a variância nada mais é do que o desvio padrão ao quadrado, tá? Então, a soma e a subtração também não afeta a variância. Agora, se cada conjunto multiplicarmos ou dividirmos por uma constante, a variância do conjunto ficará multiplicada ou dividida pelo quadrado desta mesma constante. Vamos para o exemplo. Vamos supor que eu tenho aqui os dados 2, 5, 7 e 10, tá? E vamos supor que o desvio, a variância aqui, só dando um exemplo, tá? É 3. Vamos supor que é 3 a variância. Se eu somar ou subtrair os elementos do conjunto, a variância não vai alterar, tá? Não vai alterar como foi dito lá na primeira propriedade. Mas se eu multiplicar por 3, tá? O novo conjunto agora fica 6, 15, 21 e 30. Quem vai ser a nova variância agora? A nova variância vai ser a constante 3 ao quadrado, tá? Vezes a variância anterior. Então, vai ser 3 vezes 9, 27. Ok? Vamos de novo? Se eu resolvo agora dividir, tá? Vou dividir por 2. Lembrar que dividir por 2 é a mesma coisa que multiplicar por 1/2, tá? Dividir por 2 é multiplicar por 1/2. Então, se eu dividir por 2 o conjunto, vai ficar 1, vai ficar 2,5, vai ficar 3,5 e vai ficar 5. Bom, e portanto, o que vai acontecer então? Se o desvio padrão aqui é 3, o novo desvio padrão ele vai ser 1/2 ao quadrado multiplicado pelo desvio padrão anterior, que é 3. Então, o novo desvio padrão vai ficar como 3/4. Ok? Então, essa é a propriedade da variância. Bem, agora o desvio absoluto médio. No desvio absoluto médio, ele é uma medida de dispersão estatística que indica o quanto, em média, os valores de um conjunto de dados se afastam de sua média aritmética. Ou seja, é muito parecido com o desvio padrão, não é isso? A única diferença, pessoal, é que enquanto o desvio padrão, essa diferença ela está ao quadrado, aqui nós vamos pegar o valor absoluto, ou seja, vamos calcular o modo da diferença. A gente vai subtrair e pegar o valor positivo, tá? Sempre o valor positivo. Então, a diferença entre o desvio médio absoluto por rol, por dados tabulados e por distribuição de frequência, vocês vão ver que é a mesma do desvio padrão. A única diferença é que não é a diferença ao quadrado, tá? É o módulo da diferença. O que muda é só isso. Então, por isso que a gente não faz muito exercício de desvio médio, tá? Porque basicamente só muda essa operação. Em vez de você levar ao quadrado, você apenas pega a diferença positiva, tá? O valor absoluto dele, o valor positivo, ou seja, o valor em módulo. Bom, agora vamos falar sobre o coeficiente de variação de Pearson. O coeficiente de variação, vamos entender primeiro o que são as medidas de dispersão absoluta, tá? As medidas de dispersão absoluta é o próprio desvio padrão. Então, não estranhe se por acaso numa questão de falar assim, calcule a dispersão absoluta. Ou seja, ele está pedindo o desvio padrão, tá? Agora, as medidas de dispersão relativa, ou seja, tem uma relação, tá? É um valor do desvio padrão em relação à medida da tendência central, que no caso é a média. Então,
o coeficiente de variação é o desvio padrão dividido pela média, tá? Esse é o coeficiente de variação. E para que serve esse coeficiente de variação? Ele verifica a homogeneidade, ou seja, o conjunto que apresentar menor coeficiente de variação é o mais homogêneo, tá? Ele tem uma menor variabilidade. Por exemplo, vamos supor que num concurso um candidato ele sabe muito um assunto e sabe pouco outro assunto. Então, quando isso acontece, o desvio aqui, ó, a variabilidade é muito grande. Mas se ele empata com outro candidato, aonde ele sabe de tudo um pouco, ou seja, a variabilidade aqui é pequena, isso quer dizer que se houve empate, esse aqui passa e esse não passa. Então, a variabilidade vai acontecer quando tiver menor desvio possível, tá? Ou seja, os valores restantes sempre se equiparam com a média. Outro detalhe, o coeficiente de variação ele não tem unidade, tá? Então ele é uma razão entre o desvio padrão e a média. Então geralmente a gente multiplica ele por 100 e obtém a resposta em porcentagem, tá? Bom, agora vamos falar do box plot. A gente vai falar do box plot exatamente porque a gente vai falar sobre os últimos desvios, que é o desvio interquartílico e o desvio quartílico. Bom, o box plot é uma ferramenta estatística poderosa usada para visualizar rapidamente a forma, a tendência central e principalmente a variabilidade, ou seja, a dispersão e a presença de valores atípicos, discrepantes, né, chamado de outliers. Então, está aqui o desenho do gráfico do box plot. Vamos analisar cada um deles, tá? Nesse desenho aqui do box plot, nós vamos identificar o seguinte. Nós temos um retângulo, tá? Esse retângulo, ele representa 50% dos dados, estão aqui nesse retângulo, tá? Vai ter uma linha divisória aqui no retângulo. Essa linha divisória, ela é exatamente a mediana, a gente vai identificar, tá? Então, nesse retângulo, ó, essa primeira parte aqui representa o primeiro quartil. Essa última parte do retângulo aqui representa o terceiro quartil. E essa linha divisória aqui representa a mediana. Então, é assim que é o desenho do box plot. Você tem um retângulo, tem uma linha no meio, ou necessariamente não precisa ser no meio, tá? Ele pode estar um pouco próximo do Q3 ou um pouco próximo do Q1. Tendo em vista que o retângulo representa apenas 50% dos dados. Os outros 50% estão nessa parte que nós chamamos de bigode, tá? E nós temos também que o tamanho dessa base, desse retângulo, o tamanho da base, tá? Ela é chamada de amplitude interquartílica ou desvio interquartílico. Esse desvio interquartílico é a diferença do Q3 e o Q1. Então, se alguém pedir para calcular o desvio interquartílico, você terá que calcular o Q3 e subtrair com o Q1, tá? Ou seja, o terceiro quartil e subtrai com o primeiro quartil. Da mesma forma, se o desvio interquartílico é Q3 menos Q1, então o desvio quartílico é o Q3 menos Q1 dividido por 2, tá? Então a diferença é só essa entre um e o outro, que um é a metade do outro. Outro ponto importante também é sobre os limites. Limite inferior e aqui limite superior, tá? O limite inferior é a diferença do Q1, que é o primeiro quartil, menos 1,5 vezes o intervalo interquartílico. Dá pra gente calcular isso aí, tá? Já o limite superior vai ser o Q3 mais 1,5 vezes o intervalo interquartílico. E se no final disso tudo aparecer elementos aqui depois do limite superior, esses são os outliers, os elementos discrepantes ou atípicos, tá? Se também aparecer valores ali menor do que o limite inferior, também são elementos discrepantes, são chamados de outliers. É muito comum, por exemplo, se você vai calcular, você tem um conjunto de dados, né, que aqui vale 1, aqui vale 2, aqui vale 3 e aqui vale 80, tá? Então, nesse caso aqui, você nota que tem um elemento discrepante, o 80. Se você fizer aqui o box plot desses dados, você vai ver que o 80 vai ficar fora, depois do limite superior, tá? Do box plot. Da mesma forma também, se eu tivesse aqui 1 e aqui eu tivesse 72, 80, 93, então da mesma forma também, você tem um elemento discrepante que é o 1.
Ele não é muito parecido com os outros elementos do conjunto, não. Tá bom? Vamos por exemplo, então. Eu tenho aqui um dado, tá? Digamos que aqui eu tenho 40 alunos. Desses 40 alunos, que é a soma, 5 mais 8, mais 12, mais 10, mais 15, mais 5. Desses 40 alunos, 5 deles têm idade de 20 anos, 8 deles têm idade de 25 anos, 12 deles têm idade de 30, 10 deles têm idade de 35 anos e 5 deles têm idade de 40. E para eu construir o box plot, eu preciso encontrar o Q1, eu tenho que saber quanto vale o Q1, eu tenho que saber quanto vale a mediana, tá? No caso aqui, ó, tem que saber quanto vale a mediana. Tenho que saber quanto vale o Q3. Tenho que saber quanto é o limite inferior e limite superior, tá? E tenho que saber que é um intervalo interquartílico. Para eu encontrar esses valores, né, aqui é a mediana, eu tenho que usar aquele passo a passo para o cálculo da mediana, porque o primeiro quartil, a mediana e o segundo quartil e o terceiro quartil são medidas de separatrizes. Então, sempre eu preciso usar aquela sequência de passos que é o mesmo que calcula a mediana. Primeiro passo, olha, primeiro passo é construir a frequência acumulada. Então, bora construir, ó. Repete o 5. 5 mais 8, 13. 13 mais 12, 25. 25 mais 10, 35. 35 mais 5, 40. A última frequência acumulada tem que ser igual ao total, tá? Para estar correto. Segundo passo agora, a gente vai calcular, tá? Calcular o termo central. O termo central, para fazer o cálculo, vai depender do que nós queremos. Por exemplo, se eu quero o primeiro quartil, então o meu termo central vai ser n sobre 4, porque é 1/4, primeiro quartil, tá? Como n aqui é 40, 40 por 4, eu encontro 10. 10 não é o primeiro quartil, tá? A gente vai agora para o terceiro passo. O terceiro passo agora é verificar a primeira frequência acumulada que é maior ou igual ao termo central. Qual é a primeira frequência acumulada que é maior ou igual ao termo central? Então, se eu olhar aqui na frequência acumulada, ó, o primeiro maior do que 10 é o 13. Então, aqui é o primeiro quartil, tá? Então, primeiro quartil aqui nós encontramos como número 25. Ok? Vamos então agora para o terceiro quartil, para a mediana. Mediana logo. A mediana, para o cálculo da mediana, eu vou precisar que o termo central aqui é n sobre 2. Vamos lembrar também, pessoal, que a mediana é a mesma coisa do segundo quartil, tá? Então, a mediana é n sobre 2, é o termo do meio. Então, no caso aqui vai ser 40 sobre 2, que vai ser igual a 20. 20 não é a mediana, tá? Vamos pegar agora o terceiro passo, que é verificar qual é a primeira frequência acumulada maior ou igual a 20. Estão vendo que 25 é o primeiro maior do que 20. Então, aqui nós temos a mediana. Então, a mediana aqui no caso, deixa eu escrever, ela vale 30. Vamos para o cálculo agora da terceiro quartil. No terceiro quartil, a gente vai encontrar como termo central 3n sobre 4. Ok? São 3n sobre 4. Ou seja, a gente vai pegar 3 vezes 40 e dividir por 4. Ok? Vamos encontrar então o valor de 30. 30 não é o terceiro quartil, tá? Vamos usar o terceiro passo. A primeira frequência acumulada que é maior ou igual a 30. Veja que 35 é maior do que 30. Então, aqui vai ser o nosso terceiro quartil. Você pode assim, professor, então quer dizer que é sempre nessa sequência que está aqui? Não necessariamente, tá? Depende sempre da frequência para você chegar a essa conclusão. Bom, então nós temos que o terceiro quartil, ele vale aí
é 35. Bom, pessoal, então vamos localizar esses pontos aí no box plot. Aqui tem o valor de 25. A mediana tem um valor de 30. E o terceiro quartil tem um valor de 35. Ok? Nós podemos encontrar o intervalo interquartílico. No caso aqui, olha, o intervalo interquartílico é exatamente a diferença, tá? É a diferença aqui entre o terceiro quartil menos o primeiro quartil. Então, implica dizer que o intervalo interquartílico vale 10. Vamos guardar isso aí, ó. E que representa 50% dos dados, tá? Bom, agora que eu tenho o intervalo interquartílico, eu vou para os limites, tá? Agora que eu tenho o intervalo interquartílico e o primeiro quartil, a mediana e o terceiro quartil, eu vou agora para o limite superior e inferior. O limite superior vai ser o terceiro quartil mais 1,5 vezes o intervalo interquartílico. Então, aqui é 35 mais 1,5 vezes 10. Ou seja, 35 mais 15. Encontramos o valor de 50. Então, 50 é o limite superior. Já o limite inferior é o primeiro quartil menos 1,5 vezes o intervalo interquartílico. Nós temos 25 menos 1,5 vezes 10, 25 menos 15, encontramos aqui, então, igual a 10. Ou seja, o limite inferior é 10, o limite superior é 50. Veja que não existe nenhuma idade ali no conjunto, nenhuma idade maior do que 50 e nem uma idade menor do que 10, tá? Porque se tivesse, digamos, tivesse uma idade lá de 52 anos, seria um outliers, tá? Qualquer valor aqui maior do que 50 ou menor do que 10 é um outliers, ok? Bom, pessoal, então ficamos por aqui. Desejo a vocês bons estudos. Um abraço, até a próxima.